Você já percebeu como o Evangelho tem sido suavizado? Como se fosse feito para agradar e não para transformar? Hoje, começamos uma série de 7 vídeos que vão sacudir sua fé. Verdades que ninguém quer ouvir, mas que precisamos encarar. Se você ama a verdade, permaneça até o fim. Nosso compromisso aqui é com o Evangelho real, puro, direto do coração de Deus. Sem açúcar, sem filtros. O Evangelho não é sobre você. Não é sobre os seus desejos, a sua felicidade ou a sua prosperidade. O Evangelho é sobre Cristo. E se você quer entender o que significa seguir a Jesus, é preciso deixar de lado a mentalidade de um evangelho fácil e entender a verdadeira missão que Ele nos deu. Nosso compromisso aqui é com a verdade do Evangelho. Essa série não é para massagear egos, é para resgatar consciências. Estamos vivendo tempos perigosos, onde o Evangelho tem sido distorcido, transformado em autoajuda, coaching espiritual ou simplesmente uma promessa de prosperidade. Mas o verdadeiro Evangelho é cruz, é renúncia, é Cristo no centro, não você. Muitas pessoas querem ouvir um Evangelho que promova o conforto, que esteja alinhado com os desejos da carne. A mensagem de Cristo não se encaixa nesses moldes. O verdadeiro Evangelho nos desafia, nos leva a morrer para nós mesmos, a abandonar as coisas deste mundo. Isso não é fácil, mas é necessário para a salvação. Jesus nos chamou para seguir sua cruz, não para seguir a nós mesmos. É uma mentira comum acreditar que Deus nos deu tudo o que queremos, como se a fé fosse uma fórmula para a prosperidade material. Não. Jesus não veio para dar riqueza, mas para salvar. O propósito de Deus não é nossa felicidade imediata, mas nossa santificação. Ele nos chama para viver em obediência, e a verdadeira felicidade está em segui-lo, não em nos acomodarmos nas coisas temporais. Muitas vezes, seguimos a Cristo por um propósito errado. Queremos Jesus, mas só com os bônus. Queremos uma vida sem dor, sem sofrimento. Mas o Evangelho nos ensina a carregar nossa cruz, a ser fortes na fraqueza, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não podemos tratar a fé como uma troca, mas como um chamado a viver para a glória de Deus. A Bíblia é clara quando diz que o amor de Deus é eterno, mas ele também exige santidade. Deus não compromete sua justiça para agradar ao homem. O Evangelho é puro, sem maquiagem. Ele nos convoca a viver em um padrão que vai contra a correnteza desse mundo. A verdadeira fé não se conforma com o pecado. Ela o confronta e chama o pecador ao arrependimento. O cristão autêntico não vive para si mesmo. O amor de Deus nos transforma de tal forma que não buscamos mais apenas nossa felicidade pessoal, mas a realização do propósito divino. Se você está buscando um evangelho onde tudo gira ao seu redor, precisa repensar sua fé. O verdadeiro evangelho é centrado em Cristo, não em nós. Ele nos chama a morrer para nós mesmos e viver para Ele. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, a perdoar, a ser humildes. E isso está em total contraste com a mentalidade de me faça feliz. O Evangelho não é sobre ser agradado, é sobre agradar a Deus. Ele nos chama para dar nossa vida em serviço, como Cristo deu a dele por nós. O Evangelho exige que coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar, não nossos desejos egoístas. A ideia de um Evangelho fácil é um engano. Sim, Jesus é a nossa paz, mas também Ele nos chamou para viver em um mundo de tribulação. Ele nos deu promessas, mas elas não garantem uma vida sem desafios. Jesus mesmo avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Evangelho é um convite para resistir, para perseverar, não para desistir no primeiro obstáculo. Se estamos pregando um Evangelho que não exige transformação, então não estamos pregando o Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho traz uma mudança radical no coração. Ele nos chama a ser diferentes, a brilhar como luz no meio da escuridão. O propósito de Deus é nos moldar à imagem de Cristo. Não podemos seguir o mundo e esperar estar alinhados com Deus. O Evangelho exige santidade. Quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Ele não estava oferecendo um caminho fácil. Ele estava nos chamando para a verdadeira liberdade, que é encontrada em sua presença. Liberdade não significa fazer o que queremos, mas ser livres da escravidão do pecado e das mentiras deste mundo. Muitas pessoas não querem ouvir sobre a cruz, sobre a morte para si mesmas. Mas sem ela não há vida verdadeira. Sem o sacrifício de Cristo, não há redenção. O Evangelho não pode ser distorcido para agradar aos ouvidos humanos. Ele é uma mensagem de morte, mas também de ressurreição. Morremos para o pecado, mas ressuscitamos para viver uma nova vida em Cristo. O Evangelho é um convite à transformação, à radicalidade. A fé cristã não é uma filosofia para se sentir bem consigo mesmo, mas uma chamada a ser como Cristo. Se você está em Cristo, não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Você foi chamado a ser luz, a ser diferente, a brilhar em um mundo corrompido pela escuridão. Não podemos negociar a verdade do Evangelho. A verdade não é moldada conforme o que queremos ouvir, mas é uma revelação divina. A palavra de Deus não muda. Somos nós que precisamos mudar. Precisamos alinhar nossas vidas à sua vontade. O mundo pode tentar nos convencer de que tudo é relativo, mas o Evangelho permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. O Evangelho não é sobre enriquecer ou ter uma vida confortável. Ele é sobre ser moldado à imagem de Cristo, ter um coração transformado, buscar a santidade. Quando o Evangelho é pregado como um caminho fácil, estamos distorcendo o chamado. A verdadeira riqueza que encontramos em Cristo é espiritual, e a verdadeira prosperidade é a que vem da sua presença. Ao pregar o Evangelho, precisamos ser sinceros. Não podemos esconder a cruz ou diminuir sua importância. O sacrifício de Cristo não pode ser suavizado. A cruz não é um adereço ou um símbolo, ela é a essência do Evangelho. Sem a cruz, não há salvação. Sem Cristo, não há vida eterna. O Evangelho exige que abandonemos nossa própria vontade e sigamos a vontade de Deus. O amor de Deus é imenso, mas ele também é justo. O Evangelho é um convite para viver de acordo com essa justiça, para deixar de lado os padrões do mundo e viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não podemos tratar o pecado com leveza. O Evangelho chama ao arrependimento e à mudança verdadeira de vida. E essa mudança é radical, não é apenas uma mudança externa, mas interna. Quando olhamos para o Evangelho, vemos uma mensagem de transformação. Jesus não nos chamou para continuar vivendo em pecado, mas para sermos novos em Cristo. O Evangelho nos convida a ser mais do que sobreviventes nesse mundo. Ele nos chama para sermos vencedores, para viver com propósito, para cumprir a vontade de Deus. E isso começa quando colocamos Cristo no centro da nossa vida. Muitas pessoas buscam a paz, mas ela só é encontrada em Cristo. O mundo oferece falsas promessas de paz, mas só em Jesus encontramos descanso verdadeiro. O Evangelho nos dá paz, mas é uma paz que nos leva à ação, à luta contra o pecado, à busca incessante pela santidade. Não é uma paz que nos deixa acomodados, mas uma paz que nos impulsiona a viver para Deus. O verdadeiro Evangelho não é sobre ter sucesso neste mundo, mas sobre ser fiel a Deus. Deus nos chamou para viver em santidade, independentemente das circunstâncias. O sucesso humano é passageiro, mas a fidelidade a Deus é eterna. O Evangelho é um chamado a sermos fiéis, a seguirmos a Cristo até o fim, não importa o custo. Jesus nos chamou para negar a nós mesmos e seguir a Ele. Isso não é fácil, mas é necessário. O Evangelho não nos promete uma vida sem dor ou dificuldades, mas nos garante que, com Cristo, venceremos qualquer adversidade. A nossa vida não deve ser sobre agradar a nós mesmos, mas sobre agradar a Deus. E isso exige sacrifício, e se você não entender isso, você ainda não entendeu a mensagem da cruz. O verdadeiro Evangelho exige que vivamos de forma radical. Ele nos chama a ser luz no meio das trevas, a ser agentes de transformação. Não podemos ser cristãos medíocres que se conformam com as coisas deste mundo. O Evangelho é um convite para sermos diferentes, para viver a verdade em um mundo cheio de mentiras.
Vamos fazer uma linda e poderosa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e justiça, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento para clamar por luz, discernimento e coragem. Em um mundo que tem rejeitado a Tua palavra, queremos ser fiéis. Queremos ser ousados em proclamar a verdade mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela nos confronta. Aviva em nós o temor santo, o zelo pela Tua palavra, o desejo profundo de viver em santidade. Tira de nós toda cegueira espiritual, toda vontade de agradar aos homens. Ensina-nos a agradar somente a Ti. Que cada palavra dita neste vídeo seja como uma flecha certeira no coração de quem ouve. E que ao final todos nós, inclusive eu, sejamos levados ao arrependimento, à transformação e à entrega total a Jesus Cristo. Espírito Santo, toma o controle agora. Fala com cada vida e nos dá discernimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você é sal da terra e luz do mundo, como o Mestre disse, então se posicione. Se você é um escolhido, não pode ignorar isso. Leve essa mensagem aos seus irmãos. Compartilhe, curta, comente. Faça essa verdade ecoar. O mundo precisa ouvir. E você foi chamado para isso, não se cale. Não se esconda, você foi separado para brilhar no meio das trevas.